Estamos ao vivo, que maravilha, né? Passa excepcional o dia. Hoje é dia de ler parábolas, né? Parábolas do filho perdido. O que são parábolas? Parábolas são recados para os reinantes. Reinante é aquela pessoa que para quem foi chamado, né? Nessa onde a gente está lendo agora parábolas, né? A gente entende que é uma história, né? De um pai com 3 filhos. Então, hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 15. Se você tiver a Bíblia, pode acompanhar. E vamos, Lucas 15, né? Versículo 11. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o contexto, né? Então, cada momento é muito especial. E a gente vai entender que nesse texto, né, é um contexto, né, de pai, filho mais novo, filho mais velho e um pai que fica presente. Então, é muito lindo isso aqui, quando a gente entende que a gente tem um pai presente na nossa vida, né? Cada momento que a gente lê, a gente aprende. Naquela época era diferente, né? Mas tu trazer para hoje, ela tem um significado especial. Aqui diz assim, ó, a parábola do filho perdido. Jesus continuou um momento, um homem que tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. Eu consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para a terra distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo em forma irresponsável, né? Aqui, cada momento, ele mostra que antigamente, né, o filho mais velho ganhava muito mais do que o mais novo, ganhava 2/3 e o mais novo 1/3. Só que ele não queria saber, ele queria pegar o dinheiro dele, né, e viver em outro lugar. Mas o filho mais velho naquela época ganhava 2 heranças e o mais novo 1/3 da herança. E sempre, né, na sociedade antigamente era diferente, né? E muitas vezes o pai, ele não queria dar, né? Mas os filhos, ele dava, né? Daí tinha um ritual, né? Que eles quebravam os vasos para o filho amaldiçoando, né? E excluindo da sociedade. Ele queria dizer que ele queria receber, né? E não tinha problema, que ele queria receber e além disso ele queria cair fora, né? Então o filho pródigo, ele é aquele perdido, né? Que ele queria sair dali onde é que ele estava para viver a vida dele em outro lugar, né? Ele queria outra experiência. Então aqui ele fala muito, né? Aqui, ó, ele queria ir, não importava, ele queria ir de uma forma irresponsável. E conscientemente, após haver gasto, ele foi, né? E ele achou que lá fora era melhor que a vida ali que ele tinha com o pai, né? Mas ele começou a gastar tudo que tinha e fazer aquilo que ele achava que era melhor, né? E a gente aqui nesse momento, a gente entende que a vida, né? Que o pai, ele na época, ele dava a liberdade, né? Mas deu a herança antecipada para o filho. Mas Jesus fala aqui no texto que, né, que não é sobre o filho que vai embora, mas um pai que permanece. Então, cada momento que a gente vai ler aqui em as parábolas, né? Parábola 11 e no versículo, parábolas 15, no versículo 11, a gente vê que tem uma realidade em cada momento, né? E ali ele fala, depois de ter gastado tudo, né? Ele ganhou tudo e tudo que ele ganhou, né? Para ele era pouco, né? E aqui em Provérbios, versículo 14 diz assim:
conscientemente, após haver gastado tudo que possuía, bateu sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar fome. Então ele tinha tudo, né? Saiu, gastou tudo de uma maneira rápida e por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Então, em cada momento, ele foi sentindo as dificuldades que ele não tinha na vida dele. E ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vagem e de alfarrobeira, né, os quais os porcos foram alimentados antigamente, né, e, entretanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele tinha que comer o que os porcos comiam, né? E foi quando caído em si, e falou consigo mesmo: quantos empregados meu pai tem comida, né, e fartura, e eu aqui morrendo de fome. Daí ali ele viu que para o pai ele estava certo, né, e que ele tinha que aprender. E levantar-se-me e tornarei um caminho de volta, daí ele, o meu pai, e chegar, lhe confessarei: Pai, contra o céu e contra ti. Ele volta, ele sempre tem essa, né, o arrependimento, né? Muitas vezes a gente demora para arrepender, né? E ali ele sabia que ele tinha um pai, que ele podia chegar até ele novamente, né? E às vezes a gente não, na vida, né? A gente fica ali sofrendo, sabe que nós somos filhos amados de Deus, né? E podemos chegar perto dele e falar, né? Mais rápido, entender, né? Mas às vezes a gente não quer entender. E a vida, todas as vezes que eu fui insensato e prudente, né? A gente recebe e gasta, né? De uma forma insensata, né? Então, isso é na vida da gente, né? Salomão já dizia, né? Que cuidado não entregar o corpo. Viver uma vida sábia, né? Entender aquilo que a gente quer para a vida da gente ser mais fácil, né? E as pessoas querem, e muitas vezes, né? A gente tem que cuidar porque a gente perde tempo, energia, recurso e não chega a lugar nenhum. Então, tem que buscar todo dia, né? E todo dia a gente buscando a palavra, a gente entende, né? Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que tem que fazer, empilhar aquilo que busca, né? Porque daí vai chegar aquilo que quer. Então o filho tinha maturidade, né, de receber herança e começou a desperdiçar como se fosse nada, né? Em cada momento aqui no versículo a gente vê que muda alguns fatores, né? Muda o medo, o constrangimento, mas as pessoas geram mudança na vida. Então, busque isso, né? Para a sua vida, um entendimento, uma experiência, uma consciência. Aqui fala muito de ele viveu uma experiência, ele viveu uma consciência, né? E algo que precisa passar na vida, né? O dor, o medo e o constrangimento, né? Então, às vezes a gente não dá valor, né? E fica parado e não age. E muitas vezes vem para aprender, né? Quando a gente sabe que tudo tem uma dor, tudo tem um medo, tudo tem um constrangimento, essa dor ela gera mudança, né? Então, para esse filho pródigo, né, gerou uma mudança. Ele sabia que na vida dele ele tinha um pai que estava lá, né? E aqui fala assim no versículo 15, em cada momento aqui, ele fala, né? Ele fala, ó, por esse motivo fui entregar-me a um dos cidadãos daquela região e mandou ir para o campo. Ele teve todo um sofrimento, né? De sair do pai, gastar de uma forma rápida tudo o que tinha, e depois foi pedir emprego e no emprego ele foi trabalhar, cuidar dos porcos. E lá tinha que comer o que os porcos comiam. Então, quando a gente vê que aquela dor, né, aquele sofrimento, a gente sabe que tem um pai e esse pai,
Ele quer o melhor de nós, né? Foi quando caiu em si, falou consigo mesmo, ó, quantos empregados meu pai tem, comida, fartura, e aqui eu morrendo de fome. Ele levantarei-me e tomarei o caminho de volta para o meu pai, e chegar lá, confessarei o Pai que pequei contra ti e contra o céu. Aqui em versículo 19, em cada momento, né, ele vê que ele agiu errado, né? Que o sofrimento dele está muito grande. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou e saiu à direção do pai que vinha caminhando a ele diante, ainda distante. Quando seu pai viu o pleno compaixão, né, correu ao encontro do filho e abraçou e beijou. Então o pai sempre está disposto, né, a nos receber e a nos entender, né? Quando fala ali do filho, né, o pai sempre está presente, né? Então, só que ele teve que saber, teve muito sofrimento, né, para seguir, né? E aqui, nessa mudança, ele tem consciência do que ele fez, né? Ele tem um plano, ele tem uma ação que ele tem que tomar. Então, parábolas, quando a gente lê parábolas não são história, palavras são recados para o reinante. Então, aí a gente vai aprendendo, né, que tudo, né, tem um sentido para a gente caminhar, mas às vezes a gente para e não chega a lugar nenhum, né? E quando a gente lê parábola, a gente já começa a tomar a consciência, o plano, né, e começa a ter uma nova ação e resultado. Então, o pai sempre ele tem aquela palavra, né, que a gente precisa, né? A gente não fala só do pai aqui, né, mas o pai terrestre, mas o pai do céu, né? E sempre que a gente busca Deus, né, a gente busca a felicidade que está dentro, né? Então, a gente mergulha dentro da consciência e consciência mergulha entre si. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos sempre estar presente, né, naquilo que a gente quer fazer, com consciência, né, em cada momento. E a felicidade não é sobre uma condição, né, é uma fase. E felicidade é sobre a identidade, né? O que nós somos? Nós somos filho amado de Deus. E felicidade é reconhecer que eu sou filho amado de Deus, né? E felicidade é entender nós somos a imagem e semelhança dele. Então, Jesus sempre fala, né? Mergulhe dentro de si, para dentro de si, que ali você encontra, né, aquilo que a gente quer. E às vezes a gente fica parado e não entendendo que uma simplicidade, né, está dentro da gente. A gente quer procurar a felicidade lá fora, né? E tudo tem uma consciência, né? A consciência do pai. A herança significa uma vida, não só dinheiro, mas uma vida de pai e filho, né? Então, cada momento aqui, quando a gente lê parábolas, né? A parábola do filho pródigo, ele está contando, né? O que ele passou tudo, né? O que ele fez para até sentir aquela dor, né? De se arrepender e voltar. Então, aqui no versículo 20 diz assim, 21, né? Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra ti e o céu. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Então, em cada momento, ele fala, né, o que o coração dele sentiu e o que ele fez de errado. E também trazei... E o pai, né, ele sempre quer o melhor para o filho. Então, ele diz assim, ó, entretanto, o pai ordenou aos seus servos trazer depressa a melhor roupa, vestir o melhor anel, vestir o melhor a roupa, né, com distinção, e o anel e a autoridade, a sandália para o filho. Ele pediu 3 coisas, né? Que aquele filho que voltou, ele tinha direito de tudo isso.
E aqui ele diz assim: também trazei-lhe um novilho gordo e preparei, comamos e fazemos uma grande festa e regozijemo-nos. Portanto, este filho estava morto e voltou para a vida, está perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar. Grande momento. Então, quando a gente lê parábola, né, a gente não vai ler tudo hoje, amanhã a gente dá continuidade, a gente vê que conta a história de um pai que tem 2 filhos, né? O mais jovem decide deixar a casa paterna e viver independente. Então, tem uma história por trás de parábola, né? Que a gente tem que entender que o filho mais jovem pede a parte da herança e deixa, e sai da casa do pai. E ele vivia uma vida de luxúria grande, né? E quando a gente percebe que ele gasta tudo e não encontra uma situação de pobreza, né? E ele decide voltar para casa, esperando que o pai fosse maltratar, né? E às vezes a gente pensa, né? Vou recomeçar. Mas ali ele vê que o pai está esperando ele de braços abertos. Então o filho mais velho, né, que estava ali, ele se sente injustiçado, né, por ter dado ao irmão, né? Isso ali tudo é uma lição, né? Porque Deus, Pai é amoroso, né? E aqui em Parábolas ele é um amor incondicional. Então Deus é pelos seres humanos, né? E ali também diz, né, que é um perdão, uma restauração, né? Parábola mostra que Deus está pronto sempre para nos perdoar, né? E só falta nós se arrepender. E arrependimento é a humildade, né? Quando a gente chega e diz, puxa, ali eu errei, ali eu fiz errado. A gente se entender, né? Como fala ali, que a felicidade é de dentro para fora, né? E quando a gente está bem dentro, tudo que está em volta, né? Se torna bem. E o perdão é uma restauração, né? Restaurando ele. E parábola é uma importância, né, do amor, do perdão, da restauração. A gente reflete, né? Então sempre a gente tem que buscar Deus, né, e reconciliar com Ele, né, na vida. Então todo esse texto aqui a gente leu, né? É um sofrimento que ele passou, mas ele sabia que ele tinha um pai, né? E que ele podia recomeçar. Então hoje a gente leu essa parábola do filho pródigo até o 24. Amanhã a gente continua porque ela é grande, né? É uma das parábolas, mas ela tem mais recado para dizer. E hoje a gente entendeu que pai é aquele que perdoa, é aquele que nos restaura, é aquele que nos leva aonde nós queremos ir, mas nós temos que ser humildes, né? Chegar perto dele e falar. Então, pai é aquilo que a gente precisa a cada momento, né? Então, quando a gente sabe que tem um pai terrestre, um papai no céu, a vida da gente, né? Ela é mais fácil. Só que tem que ter a clareza, né? A certeza, né? Com o coração limpo e falar, né? Às vezes a gente fica lá remoendo, né? É isso, não consigo, né? Que nada, dá uma parada, né? Para um minuto. E se você entender um pouquinho, né? Daquilo que você quer viver na vida, a gente sabe que a gente pode buscar com sabedoria aquilo mais, né? Então, em cada momento, quando eu falo aqui, né? Roupa, toda a história tem um significado, né? Quando fala de roupa nova, é purificação e perdão dos pecados aqui em Parábola, né? Quando fala do anel, fala sobre a família e a autoridade. Quando fala do calçado, do escravo, né? Descalço, do filho que andava, né? Então, em cada momento, ele se humilhou, né? Para aquela época. Ele voltou para o Pai. Então, é uma história que nos leva a entender que nós podemos, né? Se a gente erra, pode voltar para o Pai e recomeçar.
E, e às vezes, a gente às vezes tem que respirar fundo, né? Limpar o coração, tirar aquilo que está ali magoando. Então, tudo nunca é pelo merecimento a vida da gente, mas pela graça, né? E quando a gente sabe a liberdade de ir e vir, né? Sempre há uma história. E nunca é coisa de Deus, né? Assim, é entender que nós temos um caminho, uma vida, né? E essa vida é nossa. Então, busque isso, né? Porque o Senhor fala, né? Eis e renova as suas forças toda manhã. E eu renovo a sua esperança. E ela sempre é uma oportunidade de voltar, né? Então, quando a gente volta com novas vestes, um novo anel e uma nova sandália. Então, hoje a gente viu por parábolas, né? Aprender um pouquinho mais. E amanhã tem mais. Todo dia, 6h22, a gente está lendo parábola. E todo dia a gente está aprendendo um pouquinho mais. Quando a gente coloca assim, né? Deus fala e renova, e a gente se renova a cada manhã. Então, tudo se renova na nossa vida, né? Renova a esperança, as oportunidades. Então, vamos colocar isso na nossa mente, né? Que a felicidade está dentro. Se eu estou bem lá dentro, lá fora também, né? Lá em Provérbio diz, se o teu coração está bem, todo o teu corpo, né? Ilumina, né? Então, busque isso. Então, a gente vai terminar a live, vai fazer uma oração, né? Bem simples. E diz assim, perdoai os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lar. Então vamos terminar a nossa live de hoje, né? 4, 3, 2, 1. Um dia abençoado a cada um de vocês.